Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos durante este período da pandemia da Covid-19 e falamos dos impactos que tem na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva também. Convido-os, antes de mais, antes de iniciarmos a conversa desta noite, a seguirem-nos na nossa página no Facebook, a subscreverem o nosso canal no YouTube, onde encontram todas as edições deste programa e de outros que o Grupo Mais Guimarães está a realizar durante este período da pandemia da Covid-19, e convido-os também a acompanharem o nosso trabalho diariamente em maisguimarães.pt. Vamos à conversa de hoje com Isabel Estrada Carvalhais. É eurodeputada, tendo sido eleita integrando a lista do Partido Socialista, mas como independente. É doutorada em Sociologia e professora associada da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. É diretora da licenciatura em Ciência Política, diretora adjunta e investigadora integrada do Centro de Investigação em Ciência Política, também na Universidade do Minho. É a convidada de hoje do Em Casa à Conversa. Isabel Estrada Carvalhais, boa noite. A pergunta que lhe faço desde logo é: de que modo a pandemia interferiu na sua vida e interfere, por exemplo, nas deslocações que se vê agora impossibilitada de fazer para exercer as suas funções como eurodeputada? Boa noite, antes de mais. Olá, muito boa noite Eliseu e todos aqueles que nos acompanham. É um prazer estar aqui com todos. Bem, permita-me apenas que faça aqui uma pequena retificação. De facto, sou professora associada da Universidade do Minho, mas agora sem cargos, porque nesta fase não posso ser diretora, portanto tenho sido de facto nos últimos anos, tenho ocupado diversos cargos, neste momento são outros colegas meus que os exercem e muito bem e com muito mérito. Só apenas para fazer esta precisão, porque às vezes pode criar alguma confusão em quem nos segue e pensar, mas então como é que consegue prosseguir com as funções? Isso é impossível até porque estamos, digamos, juridicamente impossibilitados de tal, portanto há uma exclusividade de funções. E enquanto eu estiver nesta missão no Parlamento Europeu é a 100%, obviamente. Relativamente à questão que me coloca, que desde já agradeço. Bom, de facto, esta pandemia tem sido impactante na vida de todos nós e eu não dramatizo aquilo que foi o impacto na minha vida, sinto que não tenho o direito de o fazer. Porque em comparação com as dificuldades que outras pessoas têm enfrentado no seu dia-a-dia, aquilo que eu tenho de fazer é simplesmente o meu trabalho. É evidente que isto coloca sempre desafios, de facto, como dizia bem, tenho estado impossibilitada de viajar, acresce também ao facto de ter uma criança menor, ter um filho e, por conseguinte, tenho de o acompanhar nas suas atividades letivas, digamos, porque ele tem escola em casa. E, portanto, esta também é a função, as mulheres na sociedade que nós sabemos têm um papel particularmente sobrecarregado e, portanto, neste caso, o meu marido estando já a trabalhar a 100%, alguém tem que ficar responsável por um menor, o que também me impossibilita de me deslocar, mas como eu digo, a deslocação neste caso, a presença física fica muito secundarizada porque todo o trabalho essencial está a decorrer com normalidade através do teletrabalho. Todas as funções que eu tenho nas comissões que acompanho, em que sou membro efetivo e membro suplente, os relatórios em que eu estou ou como relatora sombra ou como relatora principal, tudo tem decorrido. As reuniões com os relatores, os shadows meetings, por exemplo, as reuniões técnicas, as reuniões de delegação, todas as funções têm decorrido com normalidade. É evidente que há depois uma dimensão de presença física que é importante, sobretudo às vezes no contacto, no estabelecimento de contactos políticos no dia-a-dia. Mas fazemos de outra forma, não havendo essa possibilidade, há sempre a possibilidade de telefonar, há a possibilidade de um meeting, de um Zoom, de um chat, porque a verdade seja dita, noutros tempos, sem as novas redes sociais, sem as plataformas digitais, sem todo este mundo de novas tecnologias, de facto o peso nas nossas vidas teria sido ainda muito maior do ponto de vista da execução das nossas tarefas de trabalho. Mas como eu digo, eu faço parte daquele conjunto de pessoas que pode estar em teletrabalho.
Há muitas pessoas que durante todo este período de confinamento, de desconfinamento, desde o início, em março, até ao momento atual, nunca tiveram essa possibilidade. Porque isso implicaria, por exemplo, a perda do seu emprego, do seu único elemento de sustento. Ou então porque exercem de facto funções, e todas elas são importantes, mas exercem funções absolutamente essenciais que não podem ser de teletrabalho, como os médicos, os enfermeiros, as pessoas que limpam as nossas cidades. Portanto, são tantas as profissões que, em boa verdade, não puderam fazer confinamento, não puderam estar em teletrabalho, que, enfim, seria absolutamente ridículo da minha parte dramatizar os meus problemas de teletrabalho por ter tido a possibilidade de o realizar. Eu estou grata porque, efetivamente, nenhuma das minhas tarefas, digamos, ficou comprometida ou mal executada pelo facto de ser através de teletrabalho. Aliás, só mesmo para complementar este ponto, às vezes o que nós temos é uma sobrecarga de trabalho porque fazemos coisas que em termos presenciais não seriam possíveis. Por exemplo, estar em 3 reuniões em simultâneo, como aconteceu na semana passada, em que eu tinha que estar numa reunião de shadows meetings, é a designação, porque são relatores sombra de outros grupos políticos que têm de estar, no fundo, em negociação comigo, enquanto relatora principal de um determinado regulamento de opinião, de uma determinada opinião, e depois em simultâneo eu tinha que estar presente numa outra reunião para dar também, fazer uma intervenção, e depois tinha que estar em outra simplesmente para fazer quórum, mas também era importante. E numa situação física eu não conseguia andar a deslocar-me entre elevadores, andares, edifícios, e neste caso consegui fazê-lo. Portanto, também há vantagens, há desvantagens, vantagens, por exemplo, de enorme eficiência de tempo. Não há tempo que se perde em deslocações de avião, de carro, de transporte para edifícios, etc. Não se polui o ambiente, certamente. E depois tudo há de voltar ao normal, como aliás já começa a voltar a um certo normal, porque aqui também temos sempre que relativizar o que é que nós entendemos por este normal, sem dúvida. Relativamente ao comportamento da União Europeia, das respostas dadas a este período de pandemia, depois de ali alguns dias, algumas semanas de alguma hesitação, surge uma solução, uma resposta de grande dimensão para esta crise. Que avaliação é que faz deste trabalho que tem sido realizado pela União Europeia de combate, de ajuda também aos países relativamente à pandemia? Bem, de facto, os primeiros momentos nós temos de pensar que não há um manual de instruções para a resposta a uma crise desta dimensão, uma pandemia desta dimensão. E, portanto, aquilo que nós assistimos no início, de facto, foi um comportamento algo errático, algo fragmentado e que, confesso, me preocupou muito, não apenas por alguma ausência de reação imediata por parte das instituições europeias, em particular da Comissão Europeia, mas também pela forma como alguns Estados partiram logo para respostas unilaterais, encerramento de fronteiras. E eu aqui quero precisar este aspecto. Eu compreendo perfeitamente que em situações de perigo, de iminente perigo de saúde pública, como foi o caso e como continua a ser, os Estados têm esse direito soberano de suspensão do espaço Schengen. Mas a forma, vamos dizer, desorganizada como uns encerravam as fronteiras de forma unilateral, sem falar com os vizinhos, outros criaram os seus próprios controlos, tudo isto foi muito problemático e foi muito preocupante, porque devo dizer, o espaço de Schengen não é um capricho do projeto europeu. O espaço de Schengen é o que permite a mobilidade todos os dias de milhares e milhares de pessoas. Estou a pensar, por exemplo, nos trabalhadores transfronteiriços. Milhares e milhares de empresas dependem desta liberdade de circulação do espaço de Schengen. Sem o espaço de Schengen, e aliás houve ontem no Parlamento Europeu uma discussão, precisamente num debate da tarde, sobre a importância do espaço de Schengen, o seu colapso é o colapso de um princípio basilar, de um direito basilar da cidadania europeia, que é a livre circulação. É de alguma maneira, sem querer aqui dramatizar, mas dramatizando porque reconheço de facto que assim é em boa verdade o fim do próprio projeto europeu. E portanto Schengen, a forma como foi tratado de início, preocupou-me imenso. Entretanto, aquilo que nós fomos vendo ao longo destas semanas, eu diria que foi um ato de coragem, foi um ato de organização muito mais
concertada por parte das instituições europeias, que perceberam a urgência de uma resposta à altura das circunstâncias. E eu julgo que este plano de recuperação europeu, o Next Generation EU, alguns chamam New, mas de facto a designação correta é o Next. Next, New, não interessa, o que interessa é que ele venha, por assim dizer, é um sinal muito positivo de que as instituições europeias, muito em particular o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho, também esperemos que sim, perceberam a urgência de responder valores expressivos àquilo que se pretende como resposta a esta crise social. E, portanto, estes 750 mil milhões, diríamos assim, bem, poderia ser mais, mas é um valor significativo e o que eu acho mais importante é que, de facto, de o trazerem rapidamente à sociedade, às sociedades europeias, para apoiar as nossas empresas, as nossas pequenas e médias empresas, os nossos pequenos agricultores, os nossos cidadãos. Isso é que é fundamental. E aqui é um aspecto que me parece radical, que tem de ser alterado. Ainda também falamos disto constantemente no Parlamento Europeu, mas depois quando temos estas situações voltamos de facto a falar com maior intensidade, que é a necessidade imperiosa de uma instituição como a Comissão Europeia alterar o seu funcionamento tão burocratizado. Porque isto é importante dizer-se, muitas vezes para capitalizar algum tipo de dividendos de discurso partidário a nível nacional, ouvimos dizer que o governo português não utiliza os dinheiros que vêm da União Europeia, ou vem aí muito dinheiro, esperemos que o governo utilize. Eu acho sempre de mau gosto esta promiscuidade, o discurso europeu e o discurso da política nacional, mas que também é, vamos dizer assim, um faltar à verdade perante o cidadão relativamente àquilo que são as reais capacidades que os Estados têm de fazer uma utilização célere dos dinheiros, que disso nunca ninguém fala. Eu vejo de cá que Portugal, por exemplo, em comparação com outros Estados da União Europeia, tem taxas de execução e de compromisso para a execução orçamental muito elevadas em vários programas, no setor sobretudo agrícola e das pescas, que são aqueles que eu mais acompanho. Tem elevadíssimas taxas. O problema, sobretudo, é quando é que o dinheiro está disponível, e isto tem sido, não é de agora, tem sido um problema estrutural que se prende com a realidade excessivamente burocrática, de uma administração muito pesada por parte do funcionamento da institucionalidade europeia e que dificulta a vida dos países. Eu julgo que estão a ser dados passos muito importantes no sentido dessa flexibilização, dessa simplificação de procedimentos, e isso vai ser crucial, porque dizerem-nos assim, temos o período de 2022 a 2024 para a execução, ou 2021, que será o ideal, a 2024, para a execução do plano de recuperação, para a utilização de todo o dinheiro disponível, mas depois não temos capacidade de o fazer, os cidadãos não perceberiam, a economia seria dramaticamente afetada, mais ainda do que aquilo está a ser, seria o colapso do próprio projeto europeu. E, portanto, o Parlamento tem consciência disso. Ainda ontem aprovou, precisamente em sessão plenária, um regulamento relativamente à importância de flexibilizar, vamos dizer assim, temporariamente, as medidas que se referem à gestão de capital por parte da banca, para facilitar o empréstimo bancário, etc. Portanto, quando há vontade, flexibilizam-se as regras, simplificam-se as regras, não é o fim do mundo. E o importante é que depois isto aconteça também a outros níveis, noutras instituições, para que rapidamente estes valores possam ser disponibilizados pela sociedade. É disso que se trata. De alguma maneira, em resumo aqui, eu diria que a Europa foi capaz de emendar a mão, vamos dizer assim. Numa primeira fase, temos de compreender, aqueles primeiros dias, as primeiras semanas, foram de perplexidade, vamos dizer assim, em que não havia, como eu disse há pouco, manual de instruções, cada um tentava responder da forma que lhe parecia mais avisada. Mas, entretanto, houve aqui uma compreensão de que, desde logo, este é um problema global. Não é um problema dos países do Sul, não é um problema dos países do Leste, é um problema global. E, portanto, a solidariedade não é pedir a caridade, não é pedir, digamos, uma esmola, não é o tentar ter apoio para
encobrir erros do passado. Quando falamos aqui em solidariedade, estamos a falar num mecanismo de sobrevivência de toda a Europa. E é de alguma maneira isso que tem ficado mais esclarecido entre os Estados-membros, apesar de haver um ou outro, uns 4 mais resistentes nas suas opiniões, que também temos de respeitar e ninguém quer perder a sua face em sede negocial, mas reparemos que é uma minoria que está muito refém, e isto não tem a ver com se são governos socialistas ou de direita ou de esquerda, porque às vezes também se procura capitalizar isso, porque alguns até são socialistas. Estes governos nestes países, como a Holanda, como a Áustria, têm estado muito reféns daquilo que são os populismos de extrema-direita nesses mesmos países. E, portanto, eles têm uma opinião pública interna muito forte, muito atenta, e que não dá margem, não dá espaço, vamos dizer, não dá folga para que agora se faça aquilo que não fizeram durante décadas, que foi o quê? Que foi também uma certa pedagogia de respeito pelos outros países. Durante 30, 40 anos passou-se sempre a imagem de que países do Sul eram países perdulários, países, enfim, de boa vida, países com incapacidade de gestão, e portanto também não há de ser agora em 2 ou 3 meses ou em 4 meses que se consegue alterar a estrutura mental que se andou a alimentar durante décadas nesses mesmos países. E portanto tudo isto é difícil de gestão, mas eu julgo que estamos no bom caminho de um ponto de vista coletivo. Relativamente à mobilidade dos cidadãos, após estes praticamente 3 meses de isolamento, os países do espaço Schengen preparam-se para reabrir as suas fronteiras e Portugal está nesta altura na lista negra, diria, de 8 países e com restrições à entrada de cidadãos portugueses em 5. Como vê esta situação? Preocupa que ainda não haja esta abertura? Está justificada pela situação epidemiológica que existe nesta altura em Portugal? Olha, eu julgo antes de mais que é importante reconhecer o extraordinário esforço que os portugueses fizeram no sentido de respeitar as regras do confinamento. Nós de facto temos uma imagem muito positiva na Europa. Aqui internamente muitas vezes fazemos o contrário, somos hipercríticos e tendemos a olhar para outros casos que parecem ter corrido melhor que o nosso, como o da República Checa, mas quando estamos do outro lado, dialogando com outros Estados, verificamos que Portugal tem efetivamente uma imagem muito positiva e eu acho que desde logo o que é importante é que essa imagem continue a ser salvaguardada e que não haja aqui uma inversão dos ganhos muito positivos que nós tivemos até agora. Dito isto, eu acho que temos de ter alguma calma, alguma tranquilidade, enfim, tudo isto faz parte, por exemplo, no caso da Grécia, eu acho de facto inadmissível, enfim, numa primeira leitura, que a Grécia não tenha ainda levantado, vamos dizer, o embargo a Portugal, que ainda não permite a entrada de portugueses. E se calhar permite a entrada de outros nacionais de países como a China, por exemplo, onde a situação também podemos considerar que está longe de ser garantida, vamos dizer assim, do ponto de vista da resposta à pandemia. Temos de pensar também naquilo que é a relevância económica dos nossos turistas para um país como a Grécia. Enfim, e provavelmente nós fazemos o mesmo raciocínio em relação a outros Estados. Então há aqui, digamos, um certo pragmatismo político nestas decisões que nem sempre nos agradam e que o cidadão muitas vezes não compreende e não tem que aceitar, digamos, não tem que compreender, não tem que estar, não tem de se sentir forçado a compatibilizar-se com essas decisões, mas que de alguma maneira são circunstanciais, são conjunturais e não devemos ficar reféns, não devemos ficar aqui prisioneiros do que está a acontecer neste momento e achar que isto vai ser assim no futuro. Eu julgo que isto se normalizará rapidamente e que voltaremos à normalidade do funcionamento do espaço Schengen, com todas as regras de segurança adicionais que terão de existir em resultado desta pandemia, porque vamos ter que viver com esta realidade. Mas eu julgo que, neste momento, são tantas as urgências e as prioridades que nós temos de resposta social, de resposta económica, que é um erro, a meu ver, estarmos também a tentar priorizar e dar relevância a tudo o que acontece.
a questão do espaço Schengen para mim é muito importante, é importante que se normalize de facto, que ele seja salvaguardado, mas é preciso alguma tranquilidade no sentido de não perturbar aquilo que possam ser as reações dos Estados. Dito de outra maneira, acicatar muito o outro lado, entrarmos aqui, digamos, num degladiar de posições relativamente àquilo que os outros Estados estão a fazer, não será a melhor forma, a forma mais construtiva de nós tentarmos dirimir alguns problemas, que são passageiros, que são conjunturais. E, portanto, o que interessa é vermos também, termos aqui alguma perspectiva de médio e longo prazo e não concentrarmos apenas naquilo que está a acontecer exatamente neste momento. Portanto, ainda temos agora algumas posições, até portuguesas, que falam em retaliações para com esses países que anunciam esse embargo aos portugueses. É isso que a preocupa certamente. Como uma cidadã portuguesa, que avaliação faz do trabalho do governo feito também durante este período e na resposta à pandemia da Covid-19? Olha, como cidadã, eu avalio de uma forma positiva, porque de facto não é fácil um governo acionar aquilo que são mecanismos das suas políticas públicas de educação, de saúde, mecanismos na área económica, que no fundo estão desenhados para um normal funcionamento da sociedade, a acioná-los, dizia eu, no sentido de responderem a algo que é absolutamente inusitado e inesperado, com impactos tão gravosos na sociedade portuguesa. E, portanto, nós vimos quase diariamente, semanalmente, certamente, mas quase todos os dias, novas medidas que eram lançadas, e eu entendo que da parte do cidadão muitas vezes tenha havido uma reação no sentido de achar que não eram suficientes, que estavam a tardar, já deviam ter sido ontem, ainda se podia fazer mais, mas tudo isto fez parte de uma tentativa de ir respondendo de forma sustentável, não de uma forma enganosa, parece, mas de uma forma sustentável, com aquilo que nós temos, com o que podemos fazer, com os instrumentos de que dispomos, àquilo que iam sendo os dados que se iam tendo em cima da mesa. Porque quando a pandemia começou, e isto é sempre o lado ingrato, da vida há pessoas que assumem esta missão e, portanto, ela tem que ser assumida, tem que ser cumprida. Mas o lado ingrato é que não estão todos os dados em cima da mesa quando temos imediatamente de responder perante uma situação que é absolutamente inédita. E, portanto, houve aqui um esforço, eu diria que não foi claramente apenas do governo, foi de toda a sociedade. E no balanço, porque eu acho que é sempre importante nós fazermos uma leitura mais ampla, fazendo um peso ou pesando os prós e os contras, as situações adversas, as menos adversas, no cômputo geral, a sociedade portuguesa e o governo foram capazes de responder. Aquilo que nos deve preocupar são todas as pessoas que neste momento sentem que ainda não conseguiram encontrar resposta. E é para essas que o governo certamente olha, daí as nossas preocupações também, sobretudo com a situação económica, as pessoas que ficaram em layoff, mas continuaram a cumprir com 100% do horário de trabalho, quando não mais, por exemplo, com a justificação do teletrabalho, as pessoas que foram despedidas, no fundo todas estas situações, enfim, não podemos contabilizá-las e não quero fazer essa leitura generalizada porque seria altamente injusta, mas sabemos que há sempre situações de alguém que se aproveita daquilo que já não corria tão bem no funcionamento de uma determinada empresa, exacerbar a situação da empresa com os efeitos do Covid, e acho que toda a gente percebe isso que eu quero dizer, mas eu acredito que isto não é de todo a generalidade do comportamento das nossas empresas, mas o que importa neste momento é tentar olhar sobretudo para os trabalhadores, quer os que perderam o seu posto de trabalho, quer aqueles que continuaram a trabalhar, mas que foram alvo de exploração laboral a pretexto do Covid-19 e todos aqueles que no futuro imediato continuam a estar numa situação muito fragilizada no mercado de trabalho
seja por incapacidade de resposta das empresas, porque infelizmente isso acontece, seja porque de facto neste contexto há empresas menos corretas na forma como avaliam o trabalho, como avaliam quem trabalha, quem no fundo é o motor também do seu desenvolvimento. Mas o governo procurou, no meu entendimento, responder e respondeu bem. E quando nós olhamos para outros países ao lado, não vimos respostas mais engenhosas, mais criativas, mais eficazes no controle da pandemia. E, portanto, eu diria que nós ficamos numa posição muito bem colocada, pese embora todas as dificuldades que naturalmente também aconteceram nesta fase. No aspecto económico, está preocupada também com o impacto desta pandemia na dívida pública portuguesa, por exemplo, cuja projeção é de um aumento muito significativo. A situação económica de Portugal é algo que a está já a preocupar? A situação económica preocupa-nos a todos e tem mesmo de nos preocupar. Eu aqui não seria tão taxativa porque de facto há diferentes leituras relativamente àquilo, por exemplo, que é a saúde do nosso sistema financeiro em comparação com a saúde que ele tinha na crise de 2008. E portanto a expectativa que eu tenho de alguma forma é que essa dimensão, sobretudo da banca, tenha uma capacidade de resposta que não teve anteriormente, há 10 anos, e isso de alguma forma possa fazer a diferença relativamente àquilo que será também a resposta da nossa sociedade a esta crise económica. E como eu dizia há pouco, relacionando com o que eu estava a dizer relativamente ao plano de recuperação europeu, será fundamental, por exemplo, para 2021, seja aprovado um orçamento comunitário que ajude fortemente os Estados. E estes 750 mil milhões serão determinantes, até porque uma parte substancial, pelo menos daquilo que se fala, serão os 500 mil milhões em subvenções e não em empréstimos. É fundamental que eles cheguem de facto aos Estados e ajudem nos setores mais prioritários, mais necessitados. Eu queria já agora, a propósito disto, porque precisamente hoje, durante este dia, esteve em votação e, portanto, com o apoio dos 5 grandes grupos políticos do Parlamento Europeu, um regulamento que foi liderado pelos socialistas e democratas relativamente às regras para o orçamento de 2021. E eu falo disto, acho que essas linhas orientadoras, de alguma forma, são o compromisso que o Parlamento Europeu assume perante aquilo que será a discussão e a aprovação do orçamento para 2021. Sendo certo que o Parlamento Europeu também se compromete a não aprovar um orçamento que não preencha estes requisitos, vamos dizer assim, que não preencha estas linhas orientadoras. E essas linhas orientadoras são muito claras. Na criação e na manutenção, porque isso é fundamental, dos postos de trabalho existentes, na aposta de inovação tecnológica, que pode parecer um bocadinho fora de eixo, mas vai ser fundamental em determinadas áreas, por exemplo, a agricultura, estou a pensar porque é a área com que lido mais de perto, é fundamental esse investimento, por várias razões que posso até explorar mais adiante, mas que em resumo posso dizer, nós, se queremos manter uma agricultura competitiva, capaz de responder a um crescimento muito grande de procura alimentar, porque a população obviamente que se expande, estamos aqui a falar quase de 500 milhões de residentes, de habitantes da Europa, se queremos continuar a ser uma grande exportação, uma grande potência exportadora a nível mundial, mas se queremos simultaneamente um compromisso sólido com a questão ambiental, porque a emergência ecológica, a emergência ambiental vai ter aqui um grande destaque, porque temos que ter uma visão de longo curso, não apenas no imediato, veja-se. Isso implica, de facto, um investimento muito grande na inovação. E só para ter uma ideia, os Estados Unidos investem cerca de 1,8 mil milhões de dólares, neste caso, por ano em inovação científica na área agrícola e nós andamos à volta de 500 milhões. Não é nada comparado com aquilo que é a resposta norte-americana.
mas, sobretudo, e voltando àquilo que mais nos interessa, uma forte aposta na inclusão social, na manutenção dos postos de trabalho, na proteção dos trabalhadores, na proteção das pequenas e médias empresas. E, portanto, estas são linhas fundamentais de construção do orçamento para 2021 e que será determinante na capacidade de resposta dos próprios Estados. E esperamos efetivamente que assim seja, porque não há mais tempo, vamos dizer assim, não há como criar uma folga de tempo para responder a algo que é muito concreto e que todos os dias leva milhares de pessoas para casa, empresas que têm de fechar e, portanto, isto está a acontecer agora. A resposta, portanto, sendo do futuro, não pode ser um futuro tal que quando lá cheguemos já quase não seja possível reabilitar o que, entretanto, pereceu. E acredita que, ou pensa que os países periféricos devam ser considerados mais vulneráveis e terem um apoio mais significativo nesse orçamento do próximo ano, cujo plano está a ser agora discutido e votado? Eu não gosto muito de, enfim, de discriminações, vamos dizer assim, de discriminações positivas de países, porque quando nós falamos de países periféricos, estamos a pensar em quem? Em geral pensamos em nós, nos países do Sul, mas outros também pensarão num outro nós, os países do Leste. E cada um aqui tem a sua visão. O que eu acho que é essencial é ter uma visão de conjunto, uma visão solidária, atendendo de facto àqueles países que foram mais afetados pela pandemia, de uma forma muito direta, e depois nas consequências diretas e indiretas na sua realidade económica, e sem fazermos aqui, digamos, um juízo de valor, que é isso que por vezes alguns Estados fazem, que nós sabemos os tais 4 federais têm feito essa leitura, sem fazer um juízo de valor sobre as razões de porque é que foram tão afetados pela crise. Porque a ideia é sempre esta, porque estruturalmente não se prepararam para responder de forma mais eficaz aos impactos desta pandemia. Mas quando nós olhamos para países como a Suécia, como o Reino Unido, que agora já não faz parte do nosso grupo, enfim, agora somos apenas 27, ou quando olhamos para a França, ou para a Itália, nós vemos grandes economias dentro da União Europeia que também têm tido enormes dificuldades na resposta a esta crise. E, portanto, pensar em países periféricos, no sentido de países mais pobres, menos capacitados, por exemplo, a República Checa teve uma extraordinária capacidade de gestão da pandemia, mas provavelmente também se vê como periférica no sentido de país de leste. Enfim, o que eu acho de facto importante é que seja uma resposta solidária, que não discrimine, que seja construtiva, que pense naquilo que está em causa, que é o projeto europeu e é a confiança dos cidadãos europeus desta e das futuras gerações neste projeto. De contrário, isto não faz sentido nenhum. Daí eu ter temido tanto no início as respostas unilaterais, por exemplo, que poderiam levar ao fim do espaço Schengen. É que há determinados pilares que, desaparecendo, deixa de fazer sentido a existência do próprio projeto. E eu tenho muitas dúvidas, porque as pessoas podem dizer, bom, então qual seria o problema? Acabava e ponto final. Eu tenho muitas dúvidas, sérias dúvidas, de qual é que seria a nossa capacidade de resposta, nós portugueses, a uma pandemia como esta, a uma crise económica como esta, fora de um contexto como o da União Europeia. Essa é que é a grande questão, é que nós podemos sempre imaginar um outro mundo, um mundo alternativo, em que pronto, cada país então fica resumido às suas respostas soberanas. Muito bem. Uns teriam capacidade para o fazer, de alguma maneira, apesar das dificuldades, outros muito dificilmente o fariam. E é por isso que o projeto europeu continua a ser e vai continuar a ser um projeto extremamente importante para toda a Europa, para a paz na Europa e para países claramente como Portugal. Concretizando um pouco melhor a minha questão de há pouco, quando referia a países periféricos, posso, por exemplo, referir-me a Portugal, um país que saiu de uma intervenção externa e que de repente se vê a braços com uma pandemia e numa altura em que estava a recuperar significativamente a sua economia. Portanto, poderá a Europa ter um olhar mais caridoso, chamemos-lhe assim, para com Portugal e outros países que estejam numa situação
parecida com esta? Enfim, eu acho que Portugal, de facto, é fundamental, por exemplo, atender, e é isso que a Europa também tem estado a fazer, atender a um setor extremamente importante como o turismo. Também no Parlamento Europeu esta semana foi discutido precisamente uma resolução relativamente aos transportes e turismo. Isto é um problema grave para nós, será também para outros países, e aqui sim eu entendo que na luta que nós fazemos pela defesa dos interesses do nosso país, é fundamental, por exemplo, que as respostas a estes setores, como o setor do turismo, sejam muito, muito rápidas. Eu continuo a dizer que e aqui é a minha posição, eu continuo a achar que não devemos estar à espera de respostas tailor-made, ou seja, o fato à medida, portanto vamos olhar aqui especificamente para o caso português, porque isto cria sempre problemas de aceitação por parte de outros Estados, que podem achar também que eles sim têm o direito de, etc. Eu julgo que não será tanto por aí, respostas específicas para Portugal, é evidente que se elas chegarem muito bem, isso é extremamente importante, mas eu tenho uma visão, eu continuo a acreditar que é importante ter uma visão global, uma visão do todo do funcionamento europeu, do projeto europeu, e não procurarmos aqui também ver sempre a nossa excepcionalidade e a justificação de um tratamento excepcional para a nossa sociedade, porque isso depois digamos, um precedente, é sempre aquele precedente que justifica outras posições, reclamando outras excepcionalidades por parte de outros países. Nós temos feito um grande esforço, por exemplo, no sentido de nós, instituições europeias, Parlamento, a Comissão Europeia, a União Europeia, vamos dizer assim, um esforço no sentido da convergência externa, de uma maior convergência externa. Sabemos que ainda há muito caminho a ser feito, porque de facto quando olhamos para aquilo que é, enfim, estou a pensar no rendimento per capita de uma região como o norte de Portugal, que mesmo no contexto da euro-região atlântica, que enfim, das mais antigas, são a mais antiga das regiões da União Europeia, continua a ser de cerca de 16 mil, perto de 17 mil euros per capita anuais, muito menos do que acontece do outro lado da fronteira na Galiza, cerca de 23 mil euros na Galiza de rendimento per capita anual, mesmo se as taxas de desemprego na Galiza tendem a ser superiores às nossas. E comparado com o rendimento per capita a nível europeu, estamos aqui a falar por cidadão, noutras regiões da Europa, a média anda à volta dos 32 mil euros, nós 17 mil para 32 mil, portanto, apesar de todo o caminho que foi feito em termos de convergência externa para diminuir estas assimetrias periféricas, ainda há muito caminho a fazer. Agora, há, por exemplo, uma política fundamental como a política de coesão, que é muito importante que ela seja reforçada no próximo quadro comunitário, que é precisamente o espaço, vamos dizer assim, a arena onde efetivamente nós conseguimos ir buscar o financiamento necessário para continuar a lutar contra esta periferia que nos marca, que marca a nossa identidade aqui na região norte. Ou seja, não se trata de um tratamento especial, trata-se de, no fundo, no contexto, por exemplo, de uma política como a política de coesão, termos a possibilidade de ir buscar os fundos, de ir buscar aquilo que nos permite continuar a alavancar a nossa economia, continuar a fazer este caminho que nos aproxima da Europa. E, portanto, sem entrarmos aqui muito na defesa de tratamentos específicos, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra, e, portanto, não creio que seja esse também o objetivo do próprio projeto europeu, no sentido de resposta àquilo que é a necessidade específica deste ou daquele Estado. Nós temos que ter aqui uma visão do conjunto para que o conjunto possa funcionar. Relativamente ao rendimento dos trabalhadores, vê com bons olhos o estabelecimento de um salário mínimo europeu, como tem vindo a ser colocado em cima da mesa? Olha, é uma matéria que eu não tenho dado grande... Portanto, tenho feito leituras, mas não tenho acompanhado, portanto, não estou em nenhuma comissão que de alguma forma,
se debruce mais em concreto sobre essa questão, portanto vou acompanhando como qualquer cidadão. Aquilo que se trata não é propriamente de um valor, não é? Porque os valores têm que ser ajustados às sociedades, é sobretudo a ideia do princípio de que existe em todas as sociedades, em todos os Estados-membros da União Europeia, um salário mínimo. Não é digamos, uma questão consensual. Eu estou a pensar, por exemplo, num país como a Finlândia, que não tem o conceito do salário mínimo, mas em que, por regra, o funcionamento do mercado acaba por, digamos, atribuir ao trabalhador, se nós quisermos dizer aquilo que seria o salário mínimo sem ser consagrado, acaba por ser extremamente superior àquele que nós temos. Portanto, digamos que a sociedade tem funcionado sem precisar da figura do salário mínimo, porque o próprio mercado de trabalho, de oferta, de procura, acaba por estabelecer um valor que é considerado condigno e que é bastante elevado. Agora, nós também não podemos ficar reféns daquilo que é o funcionamento do mercado laboral. A Finlândia tem as suas regras, as suas características, isto era assim ontem, poderá já não ser assim hoje. A ideia, de alguma maneira, é salvaguardar os trabalhadores em todos os Estados europeus de uma forma consagrada em lei. Neste sentido, não ficar, digamos, dependente daquilo que é o funcionamento das regras de mercado, mas ficar consagrado em termos jurídicos, que tem o direito a um salário mínimo e que esse salário mínimo depois, enfim, tenha aqui também uma expressão que tenha a ver com aquilo que são os rendimentos a um nível médio da União Europeia e daquele Estado. É evidente que nós não podemos aqui estar a imaginar um salário mínimo em Portugal que venha a ser igual a um salário mínimo da Alemanha, mas é também a ideia de diminuir as disparidades e, sobretudo, fazer essa salvaguarda, a pensar em milhares e milhares de trabalhadores que têm situações muito de uma enorme fragilidade. Nós vivemos muitas situações pré-contratuais. Estou a pensar, por exemplo, em toda a quantidade de jovens que durante anos a fio vivem em situações de estágios, de pequenos contratos, situações muito precárias de trabalho que no fundo são um adiar permanente da sua efetiva entrada no mercado de trabalho, no mercado laboral. E isso é um pré-contratualismo que não faz qualquer sentido, é uma exploração do nosso sistema que não faz qualquer sentido. E há depois todo um universo, mesmo já dentro do espaço laboral, que é extremamente frágil. As pessoas trabalham nos call centers, e todas estas formas de trabalho temporário, os teletrabalhos que disfarçam muita exploração laboral, enfim, há todo um universo de novas tarefas, de novas funções, de novos trabalhos que noutros tempos nem sequer existiam e que escondem, ocultam muita precariedade laboral. E também é pensar em todas essas pessoas, porque a verdade é esta, e eu não quero estar aqui a apontar setores, porque depois poderia ser problemático, mas nós temos conhecimento de muitos setores onde nem sequer aquilo que é o salário mínimo nacional é aplicado. E com isto não digo mais nada. Portanto, são atropelos, claramente, à legislação, são atropelos àquilo que é o tratamento condigno do trabalhador. O salário mínimo, eu acho que precisa ainda, sinceramente, de maior debate e esclarecimento junto da opinião pública. Desde logo para não se passar a ideia de que será um salário mínimo único. Por exemplo, qualquer coisa, um valor redondo aí que as pessoas arranjem e que funcionaria em toda a União Europeia. E porque eu vejo algumas pessoas a falar nesses termos. E isso não, de maneira alguma, porque aquilo que seria já um salário mínimo razoável numa sociedade como a portuguesa, não o seria no Luxemburgo, não o seria na Alemanha. Mas o caminho deve ser por aí, no sentido da salvaguarda de todos os trabalhadores e de garantir que em todos os Estados-membros exista este conceito do salário mínimo e que seja condigno, que não seja uma esmola, porque quem trabalha precisa de ser condignamente remunerado, obviamente. Relativamente à agricultura, ao desenvolvimento rural, também às pescas, áreas que ficaram para segundo plano nos últimos anos em Portugal e sobre as quais se tem debruçado muito e tem algumas responsabilidades. Perguntava-lhe qual é o caminho que Portugal deve fazer agora. Este é um momento, um ponto de partida para voltar a repensar essas áreas de atividade no nosso país.
Olha, se houve coisa que de facto esta pandemia trouxe foi para a ribalta, foi trazer para a ribalta novamente a importância do setor agrícola e do setor das pescas. De facto as pessoas percebem claramente a importância da alimentação, de uma alimentação saudável, sustentável, acessível, e de alguma maneira foi um dos aspectos positivos, vamos dizer assim. As pessoas passaram a olhar para os agricultores e para a agricultura com outros olhos. O que eu temo é que de facto isto seja passageiro, ou seja, precisamente porque durante este período de pandemia a resposta do setor agrícola e do setor das pescas foi uma resposta muito positiva, porque não em lado algum faltaram alimentos, e portanto aqui não é apenas a parte da produção do setor agrícola, por exemplo, mas também a parte da cadeia de distribuição, e temos de pensar na quantidade de pessoas que trabalham nas cadeias de distribuição, com que condições de trabalho e com que salários. E eu acho que isso tem sido um pouquinho mais falado nos últimos tempos pelas situações, pelas circunstâncias que conhecemos relativamente ao Covid-19 e à forma como tem afetado esses setores, mas isto, voltando ao que eu estava a dizer, precisamente porque a resposta foi muito positiva, parece que não houve problema, porque o setor teve uma enorme capacidade de resiliência, de resistência, parece que não houve problema, mas isto foi extremamente difícil. Eu recordo, por exemplo, que o encerramento do canal Eureka, o Horeca, da hotelaria, restauração e cafetaria, o encerramento, ainda que temporário, dos mercados locais, as dificuldades de exportação e aqui mais uma vez a importância do espaço de Schengen e foi importante aqui a resposta da Comissão Europeia ao criar os Green Lanes, os corredores verdes, precisamente para facilitar o escoamento de bens essenciais como os medicamentos, mas também os produtos agrícolas. Mas isto foi ao fim de algumas semanas. No início vimos como era importante, quando alguns estados resolveram fechar as suas fronteiras, vimos o impacto negativo com milhares e milhares de toneladas de produtos que podiam de um momento para o outro terem de ser deitados fora porque não conseguiam passar as fronteiras. Isto é uma à parte, mas para relembrar aqui a importância desta abertura das fronteiras. E aquilo que nós vimos no início foi um impacto muito negativo nas nossas exportações também. E, portanto, as respostas da União Europeia, da Comissão Europeia, numa primeira fase, também foram muito insuficientes, aliás, elas continuam a ser muito criticadas, foram essencialmente respostas administrativas, no sentido de flexibilizar, no fundo, as respostas com aquilo que já eram os recursos existentes, se me faço entender, portanto, não no sentido de disponibilizar mais dinheiro, etc., mas basicamente vejam lá como é que fazem com aquilo que já têm. E isto deixou uma enorme carga, e porquê é que eu estou aqui a falar deste aspecto da União Europeia? Deixou um enorme fardo, uma enorme carga sobre os Estados, sobre os governos. Podiam dizer assim, não, mas estou aqui a perguntar sobre nós portugueses. Certo, mas é que um setor como a agricultura não pode ser pensado fora do contexto europeu. A política agrícola comum é a mais antiga política comum da União Europeia. Ou seja, nós não podemos decidir por nós, sozinhos, enquanto Estado, relativamente a matérias, e eu vou dar um exemplo muito concreto, a matérias, por exemplo, como é que nós utilizamos os pousios. Não é? Porque isto faz parte de medidas de salvaguarda ecológica, que são medidas europeias para todos os Estados e que obrigam os agricultores a determinadas práticas ambientais. Os pousios fazem parte dessas práticas. E o que aconteceu neste período foi que o governo português, por exemplo, solicitou a autorização, lá está a Bruxelas, como dizem as pessoas, solicitou a autorização à Comissão Europeia para a utilização excepcional, temporária, de determinados pousios para a produção de cereais, em caso de necessidade, porque somos muito deficitários na produção de cereais. Isto leva-nos a uma série de questões. Portanto, as respostas têm que ser respostas integradas, temos que pensar num contexto europeu. E, portanto, não é muito correta a abordagem do que é que nós, portugueses, ou o que é que o governo português pode fazer em matéria agrícola. Mas, dito isto, também não significa que um governo ou um Estado não tenha qualquer soberania ou qualquer... As respostas têm de ser integradas, não significa que nós não tenhamos a capacidade também e a obrigação de pensar naquilo que deve ser o nosso futuro. E em termos agrícolas, o futuro, Portugal tem, digamos,
uma sintonia muito grande, vamos dizer assim, com aquilo que tem sido a postura do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, no sentido de considerar que é fundamental, de facto, uma agricultura mais sustentável do ponto de vista ecológico no futuro. Não apenas do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social. Do ponto de vista ambiental, porque nós não podemos andar aqui, em termos de discurso político, a falar das alterações climáticas, da emergência climática, da importância de sermos mais ecológicos e depois nada fazermos. Isto tem que ser um discurso consequente. Portanto, é fundamental, de facto, que no futuro, e é essa a grande aposta da PAC que está a ser desenhada, que ainda está em negociação, e que nós já vamos ver também refletido no próprio orçamento de 2021, é fundamental que no futuro as medidas, as políticas tenham esta componente da sustentabilidade ambiental. Também isto implica uma resposta integrada. Não adianta estarmos a pensar a montante e não pensar a jusante naquilo que são os comportamentos, quer de produtores, mas também quer dos consumidores, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. O que não significa, e isto levava-nos ainda para outra conversa, o que não significa que se ignore aquilo que os agricultores já são obrigados a fazer por normas europeias, portanto, pelo contexto em questão da política agrícola comum, obrigados em matéria de sustentabilidade ambiental. Também quero passar esta mensagem, porque as pessoas muitas vezes pensam que é agora que estamos a começar a pensar na sustentabilidade ecológica da agricultura. Isto vem de trás, e só para termos uma ideia, a Europa, em comparação com outras partes do mundo, é a zona do nosso planeta onde há preocupações de sustentabilidade, de segurança alimentar, de qualidade alimentar mais exigentes em todo o mundo, o que aliás muitas vezes nos coloca até em dificuldades de competitividade com outras partes do mundo, como nós sabemos, e isso é uma outra questão. Portanto, as exigências já são muitas, o progresso feito já é muito, mas nós ainda queremos mais, e aqui daí a importância do Pacto Ecológico Europeu. A ideia é precisamente que isto não é um discurso político, isto é a realidade, infelizmente, do nosso futuro e temos que começar agora a dar-lhe essa resposta. E depois uma sustentabilidade social, porque está muito claro no Tratado de Funcionamento da União Europeia que o agricultor, a política agrícola comum deve ter como um dos seus ensejos, um dos seus grandes objetivos, porque senão não existiria, permitir que cada agricultor tenha um rendimento condigno, consiga tirar da sua atividade agrícola os meios para uma vida condigna. E, portanto, digamos que neste processo de transição, nesta mudança paradigmática a que nós vamos assistir, com maior digitalização da agricultura, maior inovação tecnológica, tudo visando maior sustentabilidade ambiental, redução dos pesticidas, redução dos fertilizantes, maior aposta na agricultura biológica, é fundamental que o agricultor não seja esquecido e ele tem de ser levado neste processo, ele tem de conseguir sobreviver a tudo isto. E para Portugal é fundamental que isto se faça de uma forma ponderada, portanto, sem esquecer muito aqui a dimensão da sustentabilidade social, porque nós temos uma agricultura constituída sobretudo por pessoas envelhecidas, por uma pequena agricultura, temos a agricultura de alguma dimensão, mas temos que vê-la também no contexto europeu, e portanto nós não podemos de modo algum deixar que estas pessoas fiquem para trás no processo de transição para uma agricultura mais sustentável. É por aí que nós temos de ir e, como volto a dizer, Portugal está em sintonia com aquilo que são as grandes linhas de orientação que a União Europeia tem para a agricultura para o futuro. Muito recentemente, em finais de maio, a Comissão Europeia apresentou a sua estratégia para a biodiversidade, a estratégia do prado para o prato. São duas estratégias extremamente interessantes, sem dúvida, precisamente porque apontam para caminhos de sustentabilidade ambiental, mas, volto a dizer, isto não se faz sem um orçamento condigno para a própria política agrícola comum, porque quem ler um documento de apresentação, por exemplo, da estratégia do prado para o prato, vê em todas as linhas que a referência é sempre aos recursos da PAC. Portanto, se a PAC não tiver lá dinheiro, se a PAC não tiver os recursos suficientes, muito dificilmente se consegue responder a estas exigências
defensáveis, legítimas, mas que são exigências muito grandes. E, portanto, se queremos que isto não resulte num tremendo falhanço, tem de haver, de facto, aqui uma resposta orçamental à altura das circunstâncias. Esta também é a posição em Portugal, a defesa de uma política agrícola comum forte e o desmistificar, diga-se, desta ideia de que a política agrícola comum é apenas para o grande agricultor, às vezes as pessoas até dizem para o grande latifundiário, esquecendo-se muitas vezes que o ser-se latifundiário em termos de o ter muitas terras, não é por si nos nossos dias, não significa necessariamente ter grandes rendimentos. Depende muito do que é que se consegue fazer com essas terras, e há terras muito áridas, há solos muito inférteis, e portanto, e quando falamos de uma pequena agricultura, às vezes estamos a falar de agriculturas intensivas, etc. Portanto, as terminologias são muito variadas e se aplicamos apenas uma ou outra, corremos o risco de criar aqui generalizações erradas ou de cair novamente em estereótipos. E o que eu acho importante é que quando se pensa na PAC, não se pense numa política agrícola para sustentar grandes agricultores, não é disso que se trata, nunca foi esse o propósito da política agrícola comum. O que tem é que se ter em mente que é uma política extremamente complexa, de facto, que é das mais antigas, é das mais pesadas em termos de funcionamento administrativo, e isto ficou muito claro, por exemplo, nesta crise, e depois tem que se melhorar a sua aplicação no terreno. Há isso sem dúvida. Portanto, não é diminuir os recursos, não é diminuir o dinheiro, é assim tornar muito mais eficiente, uma gestão muito mais inteligente os recursos que lá são colocados. Isso é certamente essencial para que todos, incluindo a agricultura familiar, o pequeno agricultor, sintam que as suas necessidades são espelhadas, digamos, são respondidas, são atendidas no quadro desta política, que é uma política estrutural da União Europeia. Em termos políticos, depois da divisão no início deste processo e nas respostas à pandemia, depois da saída do Reino Unido da União Europeia, também no início deste ano, há condições para a União Europeia manter este ritmo, manter-se coesa, ou acredita que possam surgir um pouco mais à frente, há mais algumas divergências que possam colocar em causa este projeto europeu? O Brexit, de facto, teve aqui vamos dizer assim, consumiu energias demasiado importantes que deveriam estar a ser canalizadas para outros combates da União Europeia. Mas aconteceu, temos que respeitar essa circunstância histórica muito difícil na vida do projeto europeu. Mas aquilo que nós temos verificado ao longo dos tempos, destas décadas, sobretudo quem está mais habituado a estudar provavelmente o funcionamento das instituições europeias, isto torna-se bastante visível, e portanto recordo que, enfim, nestas matérias muitas vezes eram dados exemplos aos alunos, é nos momentos de crise que nós encontramos inovações, e é disso que eu estou à espera de facto e que nós temos vindo a assistir, encontramos inovações muito interessantes no funcionamento das instituições e respostas audazes que têm conseguido levar sempre por diante o projeto europeu. E a minha esperança é que de facto, e é por isso que este orçamento é tão importante e é aquilo que se decidir nos próximos tempos é tão importante, porque a minha esperança é que a Europa como um todo seja capaz dessa resposta, mesmo do ponto de vista do funcionamento institucional, que revele a sua capacidade, no fundo, de enfrentar estas crises. Portanto, digamos que as crises também têm esta dimensão de renovação, uma dimensão criativa, e é essa a minha esperança. Nós não podemos aqui escamotear a possibilidade de poderem surgir outros focos de tensão, até porque nós vivemos um contexto político muito difícil, com o crescimento do populismo, sobretudo um populismo nacionalista de extrema-direita, muito oposto, muito opositor do projeto europeu, e portanto não estamos livres de que isto aconteça. Parece-me muito importante é que em qualquer resposta que a União Europeia venha a dar, seja sempre dada uma clara primazia ao Estado de Direito, à defesa do direito, dos valores fundamentais, e portanto, isto para dizer o quê?
mais do que estarmos preocupados com aquilo que possam ser respostas de alguns Estados ou tentativas de alguns Estados de quererem contrariar ou de se opor ao projeto europeu, eu julgo que a Europa deve estar sempre preocupada com a forma como acomoda esses mesmos Estados. E a Europa não pode ser, a União Europeia não pode ser conivente ou não pode ser, digamos, branda na forma como procura acomodar esses Estados. Os princípios do Estado de Direito, os princípios do direito constitucional são fundamentais. Eu estou a pensar num caso aqui muito concreto da Hungria, mas também podíamos pensar aqui provavelmente noutros Estados, mas muito claramente no Estado húngaro. Porque a partir do momento em que, por temermos brechas no projeto europeu, aceitamos todo o tipo de comportamentos que alguns Estados possam ter, estamos a compactuar com aquilo que mais tarde poderá ser o fim do próprio projeto europeu. Nós temos valores, temos uma determinada visão, que é uma visão humanista, centrada na defesa do Estado de Direito, em princípios democráticos, de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão, e isso não pode ser comprometido a bem de uma espécie de paz podre relativamente ao comportamento de determinados Estados. Mas eu julgo que também temos de ter aqui alguma, vamos dizer assim, alguma cautela, alguma parcimónia às vezes na forma como olhamos para a possibilidade disto acontecer no futuro, porque muitas vezes os Estados utilizam, os governos ou os partidos mais de extrema-direita, nacionalistas, utilizam isto como uma arma de arremesso, como uma ameaça daquilo que poderão fazer, de que poderão iniciar outros Brexits, mas em boa verdade nenhum Estado da União Europeia quererá ficar com o ónus de destruir o projeto europeu sem saber aquilo que será o seu próprio futuro fora desse projeto europeu. Porque não é Reino Unido quem quer, só é Reino Unido quem pode. E, portanto, muitos outros Estados também não teriam essa capacidade e não quererão ficar com esse ónus. Portanto, isto também faz parte de uma certa linguagem política, enfim, a ameaça do discurso político, nós até saímos da União, nós fazemos isto, fazemos aquilo, mas também temos aqui de ter uma leitura mais distanciada, mais ponderada, e lá está, não dar relevância não significa ignorar ou menosprezar, mas não dar também mais valor do que aquele que efetivamente determinados discursos têm. A Europa enfrenta um desafio muito grande, que é de como é que nós vamos conseguir controlar estes populismos nacionalistas de extrema-direita, xenófobos, racistas, muito contra a imigração, muito contra as comunidades judaicas, islâmicas, negras da África subsaariana, contra migrantes, refugiados, enfim, que pugnam por uma qualquer ideia de um nós puro, de um nós limpo, de um nós expurgado de qualquer contaminação cultural, étnica, etc., que não faz parte sequer da história, vamos dizer assim, em momento algum a Europa foi essa homogeneidade cultural de que por vezes se fala. A única forma de eu responder de uma forma concreta, vamos dizer assim, é precisamente neste momento de crise, ajudando os Estados a responder com um orçamento forte, com um plano de recuperação forte, porque nós sabemos que é sempre aí o elo mais fraco. Se as respostas económicas a estas situações, como a da pandemia que estamos a viver, tardam, quebra-se a confiança do cidadão nas instituições políticas e torna-se o cidadão, sobretudo, muito permeável a um pilar fundamental do discurso populista, que é elite versus povo. Como se eles nunca fossem elite. Portanto, eles não são elite, né? Escrevem, publicam, são elite académica, são elite política, são elite empresarial, mas nunca se apresentam como elite. Eles são sempre o povo, a encarnação, o nós é o povo e os outros são a elite. E essa elite versus o povo, o nós versus o outro, estrangeiro, o migrante, o refugiado, o político, vamos dizer assim, estas dicotomias são pilares basilares do discurso populista e o cidadão numa situação fragilizada de desemprego, às vezes nem é desemprego, mas como é que eu vou dizer,
incerteza relativamente à sua situação laboral, no futuro, a situação dos filhos, por aí adiante, fica muito mais suscetível de ser apanhado nesta teia, neste discurso, que é um discurso racionalmente emotivo. É um discurso deliberadamente emotivo. É o discurso que vai ao encontro daquilo que a pessoa quer ouvir e é por isso que funciona tão bem. E temos que estar atentos a isso. A forma de estar atentos é respondendo de maneira enérgica, através de um forte orçamento da União Europeia. E é evidente que não é só isto, não quero parecer que isto responde a tudo, porque passa pela educação, passa por toda uma pedagogia dentro da sociedade, mas isso já entra depois num outro âmbito, digamos, num outro tipo de mensagem política que também me parece muito importante passar. E relativamente à posição da União Europeia no mundo, tendo em consideração este momento de mudança, um momento que pode ser considerado também de oportunidade, será uma oportunidade para a União Europeia de se posicionar de forma diferente, mais vincada neste mundo de hoje? Olha, a Europa tem mesmo que o fazer agora, dito assim de uma forma muito pragmática. Porquê? De há muitos anos para cá, apenas como académica, como estudiosa, o que é que eu verificava? Tem havido sempre grandes metas, estou a pensar, por exemplo, na Agenda 2010, aquilo que eram os planos da Europa para 2010, isto quando eu andava a estudar estas coisas em 2004 ou 2005, relativamente àquilo que a Europa queria, a gente fala em Europa, falamos aqui na Europeia, tendemos a simplificar, relativamente àquilo que a União Europeia queria ser em termos de investigação científica no mundo. Queria ser a primeira, a grande potência mundial de investigação científica, de produção de papers, de produção de patentes, portanto, registro de patentes, tudo. E havia um plano para 2010. Entretanto, passou-se. E não se chegou lá, porque pelo meio tivemos uma crise económica e financeira muito forte, porque implicava de facto um esforço muito grande para ultrapassar um gap relativamente aos Estados Unidos que nós já tínhamos antes de 2010. Isto para dizer o quê? É que muitas vezes a Europa vai apresentando metas, etapas para chegar, para ser o primeiro, para continuar ou posicionar-se ainda mais como primeiro. E vai falhando algumas dessas etapas, algumas dessas metas. E eu creio que não estamos em altura, não estamos em circunstância histórica que o permita. A Europa quer ser uma grande potência, eu dizia há pouco, uma grande potência ao nível das exportações agrícolas, porque é de facto uma grande potência. Mas para isso, de facto, nós temos de pensar o que é que nós queremos da nossa agricultura, por exemplo. Uma agricultura competitiva com a América do Sul, com a China, com a África do Sul, com o Irão, porque há de vários, com Marrocos, portanto há vários países aqui que são importantes, o Egito, não era o Irão que eu queria dizer, era o Egito, que é extremamente importante, com os Estados Unidos, com o Canadá, enfim, nós temos que pensar isto, o que é que nós queremos para a nossa agricultura? Eu não estou a dizer que isto não seja possível, mas é difícil, é complexo e implica pensarmos muito seriamente nisto, porque por um lado nós estamos a ouvir falar, por exemplo, na aposta nas pequenas cadeias de produção e distribuição, portanto os circuitos mais próximos do consumidor, uma agricultura mais próxima daquilo que é o consumidor, mas por outro lado queremos continuar a ser grandes exportadores, e, portanto isto não é necessariamente incompatível, atenção, mas às vezes quando estamos a falar destes assuntos parece que estamos a falar neles de uma forma separada e aquilo que é fundamental mais uma vez é ter uma perspectiva integrada. Como é que nós conseguimos produzir mais, melhor, de forma segura, ecologicamente ambientalmente sustentável, mas ao mesmo tempo ter a certeza, por exemplo, de que conseguimos reduzir, e de preferência eliminar, mas enfim, já seria demais se calhar, mas idealmente seria eliminar, cerca de 36 milhões de europeus que de 2 em 2 dias não têm condições financeiras para adquirir uma refeição sustentável, saudável e segura. Portanto, por um lado nós dizemos, temos de pagar mais. O consumidor tem que se habituar a pagar mais por produtos que tenham um added value, portanto que são de valor acrescentado, produtos de melhor qualidade, biológicos, por exemplo. Mas por outro nós temos este problema, que temos que ser capazes de alimentar mais pessoas e muitas destas pessoas não têm capacidade de aquisição.
Portanto, como é que nós resolvemos isto? Não é dizer que são incompatíveis, mas temos que pensar de uma forma integrada, porque senão damos respostas parciais. E isto depois aplica-se a outras áreas, obviamente. Eu acho, por exemplo, muito importante que a União Europeia continue a fazer esta aposta na cooperação internacional, na ajuda humanitária, na ajuda ao desenvolvimento económico e social de países em vias de desenvolvimento. Parece-me fundamental, é aí que a Europa se tem destacado no mundo relativamente a outros países, a outras áreas, e tem que o continuar a fazer, mas também, por exemplo, temos que investir para que dentro da opinião pública as pessoas percebam a importância disto. Porque repara, as pessoas ficam muito indignadas quando se diz assim, bom, neste momento a polícia sul-africana está a aprender mandarim. Porquê? Porque a China é pura e simplesmente dos maiores investidores na África do Sul e com, digamos, com a ajuda económica também vem depois a questão cultural. Digamos que há outras formas de nós levarmos a nossa mensagem e, portanto, a China está fortemente no continente africano e na África do Sul, por exemplo, é flagrante. Até as forças policiais estão a aprender mandarim. De 17 línguas possíveis que podem aprender, porque também são muitas as línguas internas, das etnias, etc., o mandarim tem aqui um destaque. Porquê? Porque há de facto aqui uma aposta da China. Isso é inadmissível e tal. Mas depois se dizemos às pessoas que a União Europeia faz investimento em escolas, em hospitais, alguns em África, na América Latina, andamos a gastar dinheiro lá para quê? Nós temos é que pensar aqui, isto para vermos as incongruências normais do pensamento de qualquer cidadão, pronto. Mas temos que explicar que a cooperação faz parte do nosso estar no mundo, de que se nós não estamos e nos pomos, digamos, aqui numa posição de defensiva, de retração, outros vão estar. E outros estando, cada um pensa o que quiser, mas eu diria que não é seguro que aquilo que nós entendemos como valores humanistas, a defesa dos direitos humanos, estejam com eles. Isto leva-nos a uma grande conversa, porque depois também podemos ter aqui posições relativistas e achar que nós também não somos donos, e ninguém é dono da verdade, dono daquilo que é o conceito de dignidade humana, etc. Mas se por um lado achamos que até temos alguma coisa a dizer relativamente à defesa de direitos humanos e à defesa de um conceito mínimo de dignidade humana, isso implica então também olhar para o resto do mundo que precisa de nós e não lavar as nossas mãos. Aí eu acho que a Europa faz muito bem e deve reforçar essa presença de cooperação no mundo, porque como eu digo, se nós não o fazemos, outros o estão a fazer e o estão a fazer de uma forma muito, diria assim, descomplexada, com grande pragmatismo. E noutras áreas, certamente que a Europa tem que pensar o que é que pretende para o seu futuro. A Europa continua a ser um global actor, sem dúvida, é uma potência mundial e eu acho muito engraçado porque muitas vezes as pessoas dizem isto na mesma frase em que são capazes de dizer que o projeto europeu não interessa nada ou que se calhar sozinhos estávamos muito bem, mas repare-se que nós quando falamos em potências internacionais, potências a nível mundial, falamos da China, falamos dos Estados Unidos e falamos da União Europeia, não falamos da Alemanha, não falamos da Suécia, não falamos da República Checa ou de Portugal. Portanto, a nossa capacidade de isoladamente sermos qualquer coisa de relevante na cena internacional nos nossos tempos é absolutamente diminuta. E, portanto, a União Europeia, até por essa via, é fundamental na forma como nós nos expressamos no mundo. Ela reforça o nosso posicionamento diplomático, negocial, político no mundo, enquanto portugueses, não diminui, por assim dizer. E o que é importante, de facto, é que haja essa visão por parte das instituições europeias de que, mais uma vez, não podemos estar a colocar metas 2030. Por exemplo, uma meta agora fundamental que a Europa tem e que se conjuga com aquilo que são os objetivos do milénio, a meta de 2050 para a criação de uma economia de neutralidade climática. A nossa simples presença já tem impacto carbónico desde que nascemos, não é? Mas aqui a ideia, de facto, é termos uma sociedade assente numa economia que não é feita pela dilapidação permanente do meio ambiente, sem sequer permitir
o restabelecimento, vamos dizer, porque a natureza, se nós a deixarmos, ela vai respondendo e vai se reequilibrando, como nós vimos neste contexto, infelizmente, da pandemia. 2050, e parece uma meta lá muito adiante, com uma meta intermédia em 2030, com a qual alguns países como a Roménia, a Hungria, países mais assentos em economias do carvão, não se querem muito comprometer, lá está. O 2050 parece muito longe, mas é já amanhã. Quando damos por nós, que é mesmo assim, estamos lá, mais velhinhos certamente, mas estão os nossos filhos a chegar a 2050. E estão os nossos netos a chegar a 2050. E depois a pensar, mas então tanta coisa neste espaço de 20 anos ou 30 anos não se cumpriram as metas. Portanto, tem de haver de facto esse investimento, essa seriedade no compromisso que se assume. E é por isso que quando nós vemos, por exemplo, já para o próximo ano, uma aposta muito grande em que a defesa climática esteja presente no orçamento comunitário, temos de pensar que, bem, ou isto é sério ou não é, porque se não é agora por causa disto, não é em 2025 por causa daquilo, não é depois em 2030 porque não conseguimos entretanto, então não é nunca. E então aí não saímos do discurso político e da boa intenção. Temos de facto que fazer. E isso implica ter recursos que eu julgo que serão aqueles que serão suficientes para uma resposta numa primeira instância já a partir de 2021. Isabel disse em 2019, numa das entrevistas que deu, que ser eurodeputada não é uma profissão, que é uma missão. Sente que está a cumprir bem a sua missão? Olha, eu procuro cumprir esta missão todos os dias, todos os dias. De facto, não é uma profissão, vejo-a como um período da minha vida, é uma missão que eu abracei, que eu tive a possibilidade, a fortuna de abraçar, enfim, não era algo que eu ambicionasse ou que eu tivesse planeado e, portanto, aquilo que eu tenho que fazer, antes de mais, é honrar, é ser grata permanentemente pela possibilidade que eu tenho de contribuir para o meu país, de contribuir para o projeto europeu, de contribuir de uma forma modesta, uma forma pequenina, mas com toda a minha força, com todas as minhas capacidades, com toda a minha energia, contribuir no fundo para levar às pessoas também um pouco daquilo que é o projeto europeu, daí também esta minha insistência muitas vezes quando falo destas questões, mas é de facto uma missão. E uma missão significa o quê? Uma missão significa que não há muitas vezes horários de trabalho, é uma espécie de sacerdócio, por assim dizer, porque não há uma entrega, tem que haver uma entrega absoluta. São 5 anos, vamos lá ver, são 5 anos. E portanto são 5 anos em que nós temos, e eu sinto isso, em que eu tenho de dar uma resposta permanente ao meu eleitorado, aos cidadãos que são portugueses e que são cidadãos europeus. Portanto tem que haver aqui uma reciprocidade, mas sobretudo da minha parte, mais do que da deles, obviamente, porque eles já me deram esse voto de confiança, de alguma forma a montante sem me conhecerem, e o que eu tenho agora é de fazer permanentemente essa entrega, e faço de uma forma diária, de uma forma cotidiana, de uma forma em que me empenho a 100%, porque é como eu digo, são circunstâncias excepcionais em que nós temos a possibilidade de fazer algo diferente pela nossa sociedade, pelo meu distrito, pelos concelhos do meu distrito, pelo norte de Portugal, por todo Portugal, portanto, dentro do possível, mesmo que de forma modesta, porque ninguém é assim tão importante, não é? Nada é tão importante, enfim, todos nós somos viajantes do tapete temporário, como dizia alguns numa canção do Gabriela Pensador. Portanto, dentro destas circunstâncias, de uma forma modesta, dar o nosso melhor. Se ficar alguma coisa que seja num jovem que me tenha escutado numa escola, de um relatório que eu ajudei, que eu fiz, que eu consegui ser aprovado e que depois resultou em algo prático numa determinada decisão, o pouco que ficar, que seja bem feito, e se ficar esse pouco, eu já me dou extremamente agradecida, porque a vida política também é uma vida pública, de grande exposição, em que infelizmente não conseguimos por vezes dar a visibilidade suficiente àquilo que nós fazemos, porque as coisas são complexas, porque as tarefas são complexas, porque não tem interesse mediático para as pessoas também, e portanto estamos muito sujeitos à crítica, muito sujeitos a um escrutínio permanente, mas depois há estas coisas boas, e se essas pequenas coisas boas
ficarem, como eu vejo que ficam quando estou com as escolas, com as associações, com as ONGs, com as cooperativas, já é muito, muito, muito gratificante, porque é sinal de que algum trabalho está a ser feito, está a ser reconhecido, e essa é a minha obrigação, é continuar a fazer o meu trabalho o melhor que sei todos os dias. Para o fecho desta nossa conversa, Isabel, ia pedir-lhe uma mensagem para quem nos vê nesta altura, para quem acompanha este em casa à conversa com Isabel Estrada Carvalhais, uma mensagem para os vimaranenses, para os portugueses, para os europeus que nos veem. Os vimaranenses são grandes portugueses e grandes europeus e têm dado provas muito concretas neste período de crise de como são resilientes, de como são fortes, e a palavra que eu deixo, sobretudo àqueles que nesta fase possam estar menos seguros do futuro, é de que tenham esperança. De que acreditem nas instituições europeias, acreditem no projeto europeu, e, portanto, o desalento é o pior que nos pode acontecer. E nada vence um vimaranense, nada os vencerá certamente, e estou muito positiva, estou muito convicta de que vamos continuar no bom caminho, as empresas aos poucos vão continuar a abrir, vão-se criar novos postos de trabalho, onde surgir novas oportunidades. A minha palavra vai sobretudo para essas pessoas, para as que têm sofrido mais nesta altura, muito em particular as que possam ter perdido pessoas familiares, entes amigos, porque a verdade é esta, nós quase pensamos neste período como algo que já vai muito, muito longe, mas ainda há 2 meses nós víamos pessoas que não se podiam despedir condignamente de pessoas que partiam, dos seus familiares. Isso são momentos trágicos, dramáticos, que marcam a vida das pessoas e, portanto, que tenham coragem, que tenham confiança, vamos todos ficar bem. E da minha parte um forte abraço a todos, em especial a esses que mais têm resistido nesta época de grande desafio, para não dizer outra palavra mais dramática, que se tem colocado na nossa vida, sem dúvida. Muito obrigado, Isabel, pelo tempo que despendeu para esta conversa de hoje. Eu agradeço. Muito Muito obrigada. obrigado. Foi mais uma edição do Em Casa à Conversa com, desta vez com a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais. Este programa regressa na próxima quarta-feira com mais um convidado. A partir das 21 horas, cá estaremos no Mais Guimarães. Convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube, também a seguirem a nossa página no Facebook e a atualidade guimaranense em maisguimarães.pt. Resta-nos agradecer-lhes pela companhia nesta noite, neste programa. Boa noite.